Olá, muito bom dia a você, muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa nesta manhã de domingo. A minha oração é que Deus derrame graça abundante sobre a sua vida e sobre a sua família. Hoje, dia de EBD, nós vamos estudar um pouquinho sobre Daniel. Daniel, capítulo 6, aquele momento em que ele foi jogado na cova dos leões. Então, lhe convido a abrir a sua Bíblia neste momento em Daniel, capítulo 6. Nós não vamos fazer aquela leitura de uma vez só, mas à medida que formos avançando no estudo, aí sim, nós vamos então lendo verso por verso conforme o avançar do estudo. Então mantenha a sua Bíblia aberta, a fim de que nós possamos acompanhar bem este estudo. Inicialmente, nós vemos nos versos 1 e 2 que o rei Dario, recém-empossado, digamos assim, no reino, ele estruturou o seu reinado, o seu governo em satrapias, ou seja, em províncias, cada qual com o seu sátrapa ou governador. Antes, nós tínhamos ali um governo absolutista do rei Belsazar no Império Babilônico. E agora, um poder descentralizado no Império Medo-Persa. O rei Dario, ele montou essa estrutura do seu governo preocupado com a corrupção, para que ele não sofresse no seu governo nenhum dano. Ocorre que aqueles que deveriam cuidar dos assuntos da administração, aqueles mesmos se corromperam a ponto de se mancomunarem contra Daniel e tentar bloquear a sua promoção. Isto porque, no verso 3, Dario observou que Daniel se sobressaía na administração e que ele tinha grandes qualidades. Isso mesmo, esse é o termo que está no texto, grandes qualidades. E essa expressão significa que um excelente espírito estava nele. E no verso 4 nós lemos que diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, porque ele era fiel, não era desonesto e nem era negligente. O que eles encontraram em Daniel foi fidelidade, honestidade e diligência. Daniel era conhecido pelos frutos que produzia tanto em sua vida profissional como em sua vida pessoal. Aqueles que queriam destruí-lo iriam distorcer as coisas, colocando Daniel em uma situação perigosa, porque, segundo o verso 5, jamais encontrariam algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que fosse algo relacionado com a sua fé em Deus. Observemos, meus queridos, que o ABC da política daquela época não difere muito das práticas de hoje. Eles tentariam desacreditá-lo e livrar-se dele. Eles lançariam mão da mentira, hoje conhecida como fake news, instrumento muito utilizado para atingir desafetos. E essa foi a grande sacada deles para alcançar o objetivo de prejudicar Daniel. Como a conduta de Daniel era uma conduta reta, e eles sabiam da sua fidelidade a Deus, eles usaram justamente isso. É o que está no verso 6. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei, e eles diziam que, olha só a mentira aqui, todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores, concordaram em que o rei deveria emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto ao rei, seria atirado na cova dos leões. E o rei Dario assinou o decreto. Não é que ele assinou? Os que queriam destruir Daniel bajularam o rei, quase deificando o rei, quase tornando Dario representante dos deuses durante o período de 30 dias. Dario, um homem fraco, vaidoso, orgulhoso, ele foi enredado por eles e assinou o decreto. E esse decreto não podia ser alterado ou revogado, porque a lei dos medos e persas dizia isso. Então, por 30 dias, Dario seria o único Deus. E quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, no verso 10, ele foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia,
Daniel se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. E o texto diz, como costumava fazer. A situação de Daniel, meus irmãos, era muito complicada. A imutabilidade do decreto era uma circunstância impossível de ser resolvida por ele, pelos seus próprios esforços. O profeta estava em meio a uma situação fora de controle. Há problemas em nossas vidas dos quais não adianta tentarmos fugir, mas precisamos enfrentá-los. Não adianta tentarmos mascará-los ou fingirmos que não estamos passando por esses problemas. Quando o profeta tomou conhecimento do decreto, ele entrou em sua casa, ajoelhou-se e orou, e mais, deu graças a Deus. E nesse verso aqui nós aprendemos, só nesse verso, 4 lições. A primeira é que nós devemos buscar a Deus de modo regular, não de modo esporádico. Veja que Daniel, 3 vezes por dia, se ajoelhava e orava. Nós precisamos, meus irmãos, investir mais tempo na oração. Isso é indubitável. Segunda lição que nós extraímos deste verso é que quando a situação fugir do seu controle, você deve entregá-la a quem pode resolver. E Daniel soube que o decreto tinha sido publicado. E o decreto real dizia que todo aquele que orasse a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto ao rei, fosse atirado na cova dos leões. O decreto foi emitido e assinado, e nem mesmo o rei podia alterá-lo ou revogá-lo conforme a lei dos medos e dos persas. O que é que Daniel fez? Entregou os seus problemas nas mãos de Deus. Salmo 37,5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Se você está com algum problema insolúvel pela ótica humana, pegue esse problema, entregue a Deus, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque com certeza ele cuida de você. Terceira lição que nós podemos extrair deste verso 10 é que você não deve fugir do problema, mas enfrentá-lo corajosamente. Daniel foi para casa, foi para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E agora ele era vigiado, com o objetivo de constatar se ele interromperia ou se ele modificaria seus costumes, costume de se curvar diante de Deus e de orar. Mesmo ameaçado, Daniel cria que Deus proveria o socorro e manteve as suas práticas de oração diariamente, 3 vezes por dia, que eram bem conhecidas de todos. Essa mesma determinação tiveram seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego lá atrás. Está registrado em Daniel capítulo 3, quando eles responderam a Nabucodonosor que não precisavam se defender diante dele, pois Deus podia livrá-los. E eles disseram mais, se ele, Deus, não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Queridos, precisamos de coragem. Paulo falou que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Está lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Precisamos de intrepidez. Quarta lição que podemos extrair aqui do verso 10 é que você deve ser agradecido a Deus, independente de qualquer circunstância. 3 vezes por dia, Daniel se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Neste momento, Daniel já sabia do decreto, ele sabia também das consequências do descumprimento desse decreto, e mesmo assim ele agradecia a Deus. Aí eu te pergunto, quais são as dificuldades, quais são as circunstâncias que você está enfrentando neste tempo? Quais são os motivos de gratidão a Deus que você pode apresentar mesmo em meio a essa tempestade que você está enfrentando? Abacuque capítulo 3, versos 17 e 18, uma das mais belas passagens da Bíblia, diz que mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então agradeça a Deus, irmãos, alegre-se neles, entregue-se aos seus cuidados, confie e dependa dele.
com certeza ele vai dar a solução para o seu problema. No verso 11 diz que aqueles homens então foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Na sequência diz que eles foram falar com o rei acerca do decreto real, como que relembrando ao rei o seu ato. E o rei confirmou sim que o decreto estava em vigor e que não podia ser revogado. Então, no verso 3, eles disseram ao rei: Daniel, olha só, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia, ou seja, eles entregaram Daniel de bandeja, para o rei. Daniel estava sendo vigiado. A conduta de Daniel estava sendo estudada de perto. Ele era o que o Paulo chamou lá em 2 Coríntios 3 de carta viva, ou seja, ele estava sendo lido por 122 oficiais do rei. E o que eles acharam gravado nas tábuas do coração de Daniel foi fidelidade a Deus, dignidade e coragem. Mas isso era o que eles precisavam para completar o plano contra Daniel e o delatarem ao rei de uma forma sórdida, inclusive tentando até diminuir Daniel, tratando-o como um dos exilados de Judá. Sabe o que é isso, meus irmãos? É aquilo que está relatado lá em Romanos 3,15. São os pés que correm velozes para derramar sangue. Mas o que eles não imaginavam era que Deus cuidava desse povo exilado, o seu povo, e que não tardaria em defender o seu servo. Na sequência diz que quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e ocupou-se durante todo o dia tentando inutilmente salvar Daniel. O rei, ele mesmo, assinou um decreto que não podia ser modificado. O rei ouviu 122 conselheiros, mas faltou ouvir um. Ele não o fez. Ele não ouviu Daniel. Queridos, quantas vezes nós precisamos tomar decisões importantes nas nossas vidas? Quantas vezes nós ouvimos muitas vozes, muitas outras vozes, e nos esquecemos de ouvir o que Deus tem para nos dizer? Nós precisamos, sim, a exemplo de Daniel, gastar tempo diante de Deus, buscar ouvir a voz, buscar ouvir seus conselhos. Não é à toa que lá em Isaías 55,3 diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. E no verso 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Antes de Daniel ser jogado na cova dos leões, o rei falou a ele que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. O rei não servia ao Deus dos deuses, mas devido à postura confiante de Daniel, devido a esse momento que ele estava enfrentando diante da morte, ele percebeu que o Deus de Daniel poderia livrá-lo sim. E muito mais do que um desejo direcionado a Daniel, Dario fez isso como que uma oração a Deus, que o seu servo, a quem você serve continuamente, o livre. A sua postura, a minha postura, diante de Deus, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, ela pode ser determinante para a salvação de pessoas com as quais você se relaciona. Percebe? Daniel foi posto na cova dos leões, o rei voltou ao palácio, mas não conseguiu dormir. Não conseguiu dormir. Não conseguiu também comer nada, não se divertiu, ele estava tremendamente incomodado no seu íntimo com o resultado da sua oração. Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. E o verso 19 diz que logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. E quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Queridos, mal amanheceu e o rei correu para a cova dos leões. Wiersbe, nos seus comentários, diz que ele confessou com suas palavras que o rei de Daniel era o Deus vivo e não um ídolo morto, e que tinha o poder de livrá-lo, de livrar seu servo fiel. Diferente da fé inabalável de Daniel, nós vemos aqui em Dario uma fé vacilante. Será que Hebreus 11:1, ele conceitua fé, diz ali que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E Daniel, no verso 21, respondeu: o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum,
pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Meus irmãos, a adversidade de Daniel durou apenas um momento. O profeta foi lançado na cova dos leões no início de uma noite e tirado de lá na manhã do dia seguinte. As adversidades duram apenas um tempo. Qual a adversidade que você está enfrentando? Tenha calma, ela vai passar. O Salmo 30, verso 5 diz que a ira do Senhor só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Diz mais que o choro persiste uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. A alegria vem ao amanhecer. Algumas vezes Deus nos livra na cova, mas Deus não nos livra da cova. E por que isso? Em primeiro lugar, porque Ele deseja o nosso crescimento espiritual. São nos momentos de crise que experimentamos crescimento. Daniel cresceu espiritualmente e obteve profundas revelações, após vivenciar um problema humanamente impossível de ser enfrentado e sair daquele problema vitorioso. Em segundo lugar, porque Ele deseja que você que você triunfe sobre seus inimigos. Observe que a cova na qual lançaram Daniel foi a mesma cova onde os seus acusadores foram lançados e estraçalhados pelos leões. Salmo capítulo 27, versos 1 e 2 diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. E vai no verso 5 e 6. Pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Terceiro lugar, porque Deus nos livra na cova e não da cova, é porque Ele almeja que conquistemos as maiores vitórias. O Senhor, meus irmãos, Ele é especialista em transformar adversidades em bênçãos. E o que para nós é ganho, devemos reputar como perda por Cristo. Romanos 33 a 39, Paulo faz aqui algumas perguntas retóricas. Quem acusará os escolhidos de Deus, se é Ele quem os justifica? Quem é que condena os eleitos de Deus, se Cristo venceu até a morte e intercede por nós a Deus? Paulo diz que pelo fato de sermos entregues à morte todo dia por amor de Cristo, nada nos separará desse amor, nada mesmo. E ele relaciona tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, tudo isso. Nem mesmo o que seja morte ou vida nos separa do amor de Deus. E ele afirma categoricamente que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. No verso 23 diz que o rei se alegrou muito e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia em Daniel nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em Deus. Sem dúvida nenhuma, o livramento que Daniel recebeu dentro da cova dos leões foi uma intervenção poderosa de Deus, tendo em vista a fidelidade deste profeta. Ele mantinha uma vida de plena comunhão com o Senhor, orando, jejuando e agindo com fé no meio de um povo idólatra na Babilônia. Os oficiais do rei agiram deslealmente com Daniel, mas Deus cortou o laço de morte contra o seu servo, enviando um anjo que o guardou dos leões. Constantemente, com certeza, nós somos cercados por leões ferozes, os nossos inimigos que ameaçam roubar a nossa fé. Tanto é que em 1 Pedro 5,8 diz que devemos ser sóbrios, vigilantes, porque o diabo, nosso inimigo, anda ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Qual é a cova dos leões dos seus dias? Seja lá o que estiver enfrentando, você precisa se manter firme, sem temor, porque Deus está contigo. Salmo 23,4 nos assegura isso. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Algumas circunstâncias frequentemente podem nos levar a inúmeras batalhas espirituais.
Antes de ser jogado na cova dos leões, antes dessa terrível circunstância, Daniel estava espiritualmente preparado. Tudo, meus queridos, é uma questão de estar preparado. Mesmo antes de ser jogado na cova dos leões, Daniel estava preparado para enfrentar essa adversidade. Ele mantinha comunhão com o Senhor, ele orava 3 vezes por dia, ele era grato a Deus. O segredo para enfrentarmos as adversidades é nos preparar, lendo a palavra, orando e obedecendo ao Senhor. A preparação espiritual de Daniel o encorajou. Toda a preparação espiritual desse profeta, bem como toda a comunhão que ele tinha com Deus, a sua vida de oração, o seu conhecimento da lei de Deus e o fato de nunca murmurar contra Deus, mas sempre dar graças a Deus. Isso aí suscitaram nele coragem. Coragem não é a ausência de medo, de jeito nenhum. Coragem é a capacidade, sim, de dominar o medo. Mesmo sabendo da sentença do rei, Daniel se pôs a orar. Daniel não fugiu, Daniel não se escondeu do problema, mas ele foi visto no lugar onde sempre estava. Ele estava sempre no seu quarto, prostrado diante de Deus e orando. Ele não perdeu em momento algum o seu equilíbrio, mesmo quando soube que seria lançado na cova dos leões. O drama que muitos cristãos enfrentam diante das adversidades é que eles estão despreparados. E esse estado de despreparo os leva a sofrer, os leva a desperdiçar tempo e energia para resolver um problema. Por quê? Porque usam armas erradas, estratégias erradas e por isso são derrotados. Por que então Daniel estava preparado para enfrentar aquela adversidade? Porque ele creu plenamente no poder de Deus. Verso 23 diz que quando o tiraram da cova, viram que não havia nenhum ferimento nele, pois ele tinha confiado no seu Deus. Deus livrou Daniel da boca dos leões, porque Daniel cria nele. Confie em Deus. Jogue-se nos seus braços, deixe Deus agir. É o que diz lá em Isaías 43:11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ainda que houvesse dia. Versículo 13. Eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Daniel depositou a sua fé naquele que poderia salvá-lo. E lá em Hebreus 10:38 diz que o justo viverá pela fé. Ele era um homem de fé. Ele tinha consigo o fruto do Espírito. Aqueles gominhos todos descritos lá em Gálatas 5. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Devemos estar, meus irmãos, preparados para os momentos em que nos confrontarmos com as adversidades, pois uma pessoa preparada tem mais chance de atravessar a tempestade. Não é à toa que o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, lá no capítulo 4, verso 12, Paulo falou de que sabia o que era passar necessidade, sabia também o que era ter fartura. Ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Para aí sim, no versículo 13, ele dizer, eu posso tudo, ou seja, eu posso enfrentar todas essas coisas naquele que me fortalece, que era Jesus Cristo. Versículo 24 diz que por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Ali nós podemos perceber que a lei da semeadura aponta para a responsabilidade humana. O apóstolo Paulo aqui faz uma importante exortação de que essa responsabilidade é pessoal, é intransferível. Isso está de acordo com o ensino bíblico, de que cada pessoa será julgada à luz das suas próprias ações. A alma que pecar, essa morrerá, está lá em Ezequiel 18:20. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Você pode plantar o que desejar, mas necessariamente colherá os frutos relativos à sua colheita.
Se você plantar manga, você vai colher necessariamente manga. Qual é o alcance das suas ações? Quais são as consequências das suas ações? As consequências da sua semeadura podem alcançar você, mas pode alcançar também a sua família e os circunstantes. Vejam que a ação nefasta dos pares de Daniel e dos 120 sátrapas resultou na morte deles, das suas mulheres e dos seus filhos. Era a lei. A semeadura da desobediência de Jonas o levou à colheita de ser lançado no mar e engolido por um grande peixe. Mas isso também alcançou toda a tripulação, alcançou os circunstantes do navio que ia para Tarsis. Está lá em Jonas capítulo 1, verso 4. O Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Porque isso, verso 3 diz, porque Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Consequência de um ato nefasto de Jonas ali. O que é que você tem semeado? E quais os frutos que você espera colher? No verso 25 diz que o rei Dario editou um decreto para que os domínios do império, os homens temessem e reverenciassem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E no verso 26 e último do capítulo, diz que assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. A nossa vitória dignifica e glorifica o nome de Deus. O rei Dario, ele ficou tão impressionado com o milagre, que a exemplo do rei Nabucodonosor, ele deu testemunho público do poder e da glória do verdadeiro Deus vivo. E Daniel continuou a experimentar prosperidade, em especial prosperidade espiritual. Para nós concluirmos esta aula de hoje, não se podia esperar que algum homem sobrevivesse àquela execução. Mas Daniel sobreviveu, porque Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. E vejamos, meus irmãos, que o poder de Deus, ele estende-se à preservação da vida. Portanto, a soberania do Senhor sobrepuja não apenas reis, presidentes, governadores, prefeitos e decretos, mas ela sobrepuja o maior inimigo da humanidade, que é a morte. O Senhor tem poder para transformar as adversidades em bênçãos, mas nós precisamos nos entregar a Ele. Nós precisamos nos preparar espiritualmente para enfrentarmos as adversidades da vida. E só assim nós alcançaremos vitória para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, portanto, possa nos abençoar, possa derramar graça, que nós possamos entender qual é o propósito dele para as nossas vidas, que nós possamos estar fortalecidos nele, buscando sempre ter uma vida íntegra de oração e de comunhão com o Senhor. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, nesse momento, Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, porque o Senhor nos inspira a ter uma vida contigo, Senhor Deus, uma vida de comunhão, uma vida de retidão. Pai, neste momento eu te peço que o Senhor visite os lares que estão vendo este programa, Pai. Derrame graça sobre cada um, Senhor Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, ó Pai. Que o Senhor possa abreviar esse tempo de sofrimento que nós estamos enfrentando. Ó Deus, esta provação só o Senhor pode resolver, porque aos esforços humanos ela é impossível de ser cuidada, Pai. Mas Tu podes, meu Deus. Tu tens todo o poder. A Ti seja dada toda a honra e toda a glória. No nome poderoso do nosso Jesus é que oramos assim. Amém.